É só procurar alguns dos trabalhadores da casa ou o plantão de atendimento meia hora antes das palestras, né? E a gente tem trabalho de palestras e passes às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, né? Sábados e domingos. E sextas-feiras a gente tem um trabalho de dependente químico, então é para as pessoas que estiverem interessadas em obter mais informações, é falar com a Sandra. E também a gente tem trabalhos sociais, todo segundo sábado do mês a gente tem distribuição de cestas básicas e semanalmente a gente tem feito distribuição de lanche na região de Santana, ali da Estação Carandiru. Quem tiver interesse em participar também, colaborar, são bem-vindos. E em virtude da falta de espaço físico aqui da casa, a gente não está mais recebendo roupas, sapatos e etc. Então a gente só recebe alimento não perecível. Então eu acho que tem mais algum aviso? Acho que são só esses, né? E quintas às 20 horas. 14 horas é sábado às 15. 10 horas aqui. Então é isso. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Fechando os nossos olhos. Agradecendo a Deus, primeiramente, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado. Agradecendo aos amigos espirituais que aqui já se encontram, que prepararam há muito esse ambiente para nós. Agradecendo aos nossos mentores que nos auxiliaram a chegar até aqui. E pedindo a esses amigos amorosos que permaneçam conosco ao longo desse trabalho e que possamos assimilar todos os ensinamentos passados pelo expositor. E assim, mais uma vez agradecidos por essa oportunidade, vamos pedindo licença para iniciar o trabalho da palestra dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Então, o nosso palestrante de hoje é o Sr. Marcos Cunha, né? E ele vai falar sobre no mundo afetivo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Boa tarde, eu falei boa noite? Boa tarde, desculpa. Nós estávamos falando de noite, né? Pois é. É que eu ainda, o meu fuso horário, nós estávamos falando, porque nós trabalhamos à noite, né? Eu trabalho à noite, então meu fuso horário ainda está meia-noite, que eu trabalhei essa noite. Então boa tarde a todos. E com bastante alegria, sempre de estar presente nesta casa, junto às pessoas que nos recebem aqui com bastante carinho, a minha e minha esposa. Pois é, o tema que nos foi proposto hoje, para nós falarmos um pouquinho, é no mundo afetivo, extraído do livro Ceifa de Luz, através da psicografia de Chico Xavier e a orientação de Emmanuel, que nós já conhecemos, nós já sabemos bem, né? E no mundo afetivo, praticamente, o tema de hoje, ele diz respeito à afetividade, a sentimentos. É importante, né? Porque nós temos os nossos desafetos, nós temos os nossos, ou melhor, os nossos afetos, assim como temos os nossos desafetos, e temos os nossos sentimentos por esses afetos, as pessoas às quais nós gostamos, amamos, e as pessoas que estão sempre próximas a nós. Então a gente começa explicando o sinônimo da palavra afetivo, e nós temos alguns sinônimos aqui: afetuoso, amoroso, apaixonado, sentimental, seriam sinônimos de afetivo. E aí eu pergunto para todos nós, é assim que nós manifestamos o nosso afeto pelas pessoas que nós amamos? Nós manifestamos o nosso afeto de maneira amorosa, apaixonada, sentimental mesmo? Bom, quase sempre nós reprovamos a violência, não é verdade? Nós normalmente reprovamos a violência. Mas, no entanto, raramente nos acomodamos sem essa violência quando se trata dos nossos caprichos,
quando os nossos caprichos não são atendidos. Eu não estou falando da violência física, estou falando da violência moral mesmo. Então, quando se trata dos nossos caprichos não sendo atendidos, aí nós não ficamos sem essa violência que tanto nós reprovamos. Principalmente quando nós amamos alguém, nós exigimos que esse alguém pense igual a nós, haja igual a nós, tenha os mesmos gostos que nós temos. E é interessante, né? Porque as pessoas que nós não amamos tanto, nós não exigimos isso, né? Nós não vamos exigir essas coisas das pessoas. Mas a pessoa que nós amamos, que está ao nosso lado, muitas vezes nós exigimos isso. Nós exigimos que ela pense igual a nós, que ela haja igual a nós, que ela tenha os mesmos gostos e sentimentos que nós temos. E se os nossos entes queridos não partilham dos nossos gostos, das nossas opiniões, pronto. Aí a gente já fica irritado, descontente, porque as pessoas não pensam igual a nós, porque ninguém nos entende, ninguém percebe como as coisas devem ser, e nós achamos que as coisas devem ser da maneira como nós achamos que elas devem ser. Só nós somos os certos, só as nossas opiniões que valem. Ninguém nos entende, ninguém nos compreende. É bem aquela coisa do ó vida, ó dor, né? Que às vezes eu falo, já falei aqui uma outra oportunidade, né? A gente tem essa tendência, né? Muitas vezes, ou em algumas fases da nossa vida, de ó vida, ó dor, isso não vai dar certo. Ninguém me entende, né? Não tinha o desenho lá do hippie, do Lip e do Hard, né? A hiena e... Pois é. E diversas vezes nós temos isso. E quando se trata de sentimentos não partilhados por as pessoas que estão próximas a nós, as pessoas que nos amam, nós começamos a achar que ninguém nos entende, que ninguém nos compreende. Mas na realidade, somos nós que não compreendemos. E não compreendemos o quê? Não compreendemos que o outro tem ideias diferentes, que o outro tem gostos diferentes. A pessoa que compartilha da nossa vida tem gostos e ideias diferentes. Cada um tem a sua própria área de interesse, cada um tem os seus ideais. Nós não compreendemos que cada um tem o seu grau de evolução. Essa é a realidade. É difícil para nós, para todos nós ainda compreendermos isso, que cada um tem o seu grau de evolução. Desde o pior dos facínoras, bandido, até a pessoa que nós amamos. E que nos ama, e que está muito próximo de nós. Mas ela também tem o seu grau de evolução. Ela também tem os seus ideais. Ela também tem a sua forma de pensar, que muitas vezes é diferente da nossa. Assim como a nossa é diferente da deles também, né? Há uma reciprocidade aí nesse processo, muitas vezes. Muito bem. A natureza é um repositório de sabedorias. E nos ensina muitas coisas. Nós aqui, infelizmente, às vezes somos alunos não muito aplicados e não prestamos atenção a que a grande professora natureza tem a nos ensinar e a nos mostrar. Se não, vejamos. A natureza nos ensina que todas as flores são flores. Mas cada uma tem suas características próprias. Tem o seu perfume, tem a sua cor, tem as suas pétalas, tem a época de desabrochar, não é verdade? Mas todas são flores. Mas gerânios são diferentes de cravos. Rosas são diferentes de violetas. A natureza ainda nos ensina, seguindo por essa linha, de que todas as frutas são frutas. Mas cada uma guarda suas características próprias, de sabor, de aparência, de época de plantio, de época de poda, né? De colheita, e assim vai. E assim como as flores, as laranjas... Boa noite. Eu estou na noite, hein? Boa tarde. As laranjas são diferentes das peras. As goiabas são diferentes das melancias. E todas elas são frutas. Ora,
Se a natureza nos ensina isso, que todas as flores são flores, mas cada uma com as suas próprias características, todas as frutas são frutas, mas também cada uma com as suas próprias características, então por que é tão difícil para nós aceitarmos que cada pessoa respira numa faixa diversa de evolução? Nós entendemos que umas flores são diferentes das outras e umas frutas são diferentes de outras frutas. Mas temos dificuldade em entendermos e aceitarmos que cada pessoa vibra e vive num grau de evolução que lhe é particular, que lhe é próprio e que muitas vezes é diferente da nossa. E por que é tão difícil para nós aceitarmos isso? Bom, a gente poderia elencar aqui uma série de motivos, mas talvez os principais, e aquele que nós falamos sempre, são orgulho, né? Somos orgulhosos, por isso temos a dificuldade de aceitarmos algumas coisas nas outras pessoas. Muitas vezes temos dificuldade que ela até vibra num grau de evolução melhor do que o nosso, né? E o nosso orgulho não nos permite isso, muitas vezes. Pelo egoísmo, né? Somos egoístas e achamos que todas as pessoas, e principalmente as que estão próximas a nós, devem pensar e agir da maneira como nós gostamos, da maneira como nós achamos, não é? Somos egocêntricos, né? Somos o centro do nosso pequeno universo, que para nós parece tão grande, né? Mas muitas vezes somos egocêntricos. Somos o centro daquele nosso pequeno universo, achando que tudo gira em torno de nós, não é verdade? Sentimento de posse, né? Nós temos um sentimento de posse muito grande, achando que tudo que está próximo a nós nos pertence, inclusive a pessoa que amamos. Achando que ela nos pertence. A mulher que eu amo, o homem que eu amo, o filho ou filha que eu amo, nós temos esse sentimento de posse muito grande, achando que eles realmente nos pertencem. E na realidade, as pessoas que nós amamos não nos pertencem. Elas são pessoas diferentes, que estão junto conosco por inúmeros motivos, que nós sabemos já. Aliás, nós, o Espiritismo, a espiritualidade, nos mostra o porquê que as pessoas estão próximas a nós, não é por um acaso, né? Principalmente aquelas pessoas muito próximas do nosso círculo de vida, de convivência. Normalmente somos espíritos que já estamos há muito tempo aí, por muitas outras vidas, alternando, né? Situações na família, horas como um, hora como outros, amigos, aqueles amigos muito próximos. Então a gente vem de longa data aí, nos afinizando, corrigindo, uns ajudando os outros, cada uma hora como pai, hora como mãe, hora como irmão, hora como sogro, hora como sogra, e por aí vai, não é verdade? Então, nós chegamos à conclusão, algumas conclusões, e uma delas é que Deus não dá cópias. As pessoas não são cópias umas das outras. Cada criatura vive num determinado plano de criação. Cada qual com a sua individualidade, cada um com seus gostos, afinidades, erros e acertos. Aí a gente fala assim, puxa vida, né? Eu sou casado há tanto tempo, né, por exemplo, e a pessoa pensa bastante, lógico, existem afinidades de sentimentos, existem afinidades de ideias, de gostos, é lógico que existe, principalmente quando a gente vive muito tempo, passa muito tempo com uma pessoa, essas afinidades muitas vezes elas vão convergindo, né, ali, para uma coisa meio que parecida, né, quando passa muito tempo, eu posso dizer isso de carteirinha, porque nós somos casados há 31 anos, e 32 já, olha a correção aqui, 32, não é 31. E hoje nós comungamos aí de uma mesma ideia em muitas coisas do que quando a gente iniciou o casamento, do que com 1 ano, 2 anos, 3 anos de casamento. Hoje a gente já tem vai convergindo, não é verdade? Mas ainda assim somos diferentes. Temos ideias diferentes, às vezes, gostos diferentes, atitudes diferentes, e cada um de nós vibramos numa faixa de evolução diferente um do outro. Muito bem. Amar alguém não é querer que este pense igual a nós.
Não é assim. Não é porque amamos alguém que achamos que esse alguém deve pensar exatamente igual a nós, ou que nós devemos pensar exatamente igual a esse alguém que nós amamos. Amar é um sentimento maior. Amar alguém é aquela coisa que nós não explicamos, sentimos no coração. É quando nossas pernas tremem. É quando o nosso coração palpita, quando nós estamos junto com aquela pessoa, não importa o tempo que passe. Se é 1 ano, se é 2 anos, se são 30 anos. Né? Nós amamos os nossos filhos. Aqueles que são pais sabem disso. Nós amamos os nossos filhos. E eles vibram numa faixa muito diferente da nossa. Muitas vezes. Como nós amamos os nossos pais. Nem todos são pais, mas todos com certeza são filhos. E nós amamos os nossos pais. Mas eles também vibram numa faixa diferente da nossa. Uma sintonia. Tem gostos diferentes dos nossos. E isso não quer dizer que nós deixemos de nos amarmos, pais e filhos, por exemplo. Mas parece que quando se trata de pai e filho é fácil, né? É bem mais fácil, né? Ah, meu filho é isso, 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 aquilo. Mas eu amo meu filho. Ou vice-versa. Mas quando se fala em casais, a coisa já começa a complicar um pouquinho, né? A gente já tem dificuldade de entender que as pessoas são diferentes umas das outras. Joana de Ângeles, a mentora, a grande Joana de Ângeles, por sinal, você está com os livros aí dela, né? Que eu vi. Aliás, 2 livros ótimos. O Homem Integral e Jesus e o Evangelho. São 2 livros excelentes. Acho que é Jesus e Evangelho, não é o nome? Isso. Isso mesmo. É uma grande psicóloga do plano espiritual, Joana de Ângeles. E sempre acompanhando, sempre junto, orientando e trabalhando junto ali com o Divaldo, né? Bastante. Ela nos disse o seguinte: a pressa de encontrar, olha que interessante, a pressa de encontrar quem esteja disposto a doar-te ternura afasta os corações que pretendem ajudar-te, porque em faixa afetiva diferente, eles se te afeiçoam em espírito, enquanto vibras outra forma de necessidade. E ela começou assim: a pressa em encontrar o ideal. A pressa em encontrar o ideal, o parceiro ou parceira ideal, muitas vezes nos leva a encontrar amores eternos que depois se convertem em pesadelos de ódio e crime. E isso me lembra uma coisa. Uma vez no centro que eu trabalho, eu estava conversando com uma moça, ela veio conversar e a gente começou a bater um papo e tal. Ela contou algumas coisas da vida dela, estava meio que desabafando. E ela estava sozinha, separada tal, e falou para mim que procurava alguém para que ficasse junto dela. E eu lembro que eu falei para ela, bem mais ou menos isso. Falei, olha, eu acho que esse tipo de situação a gente não deve procurar, porque quando a gente procura, muitas vezes a gente acaba fazendo a coisa errada, ou a escolha errada. Porque os relacionamentos, eles acontecem, nós não temos que procurar, eles vão aparecer à nossa frente, eles vão surgir. Nós não havemos a necessidade de estarmos procurando o parceiro ideal, nem a parceira ideal. Se nós tivermos nesta vida que encontrarmos este parceiro ou esta parceira, isso acontecerá. Queiramos ou não, ele surgirá à nossa frente. Ele ou ela surgirão à nossa frente. Lógico, caberá a nós darmos continuidade nesse processo, porque não existe um determinismo. Quando nós começamos a procurar, eu preciso de um parceiro, a gente acaba muitas vezes cometendo erros. Porque não avaliamos direito as nossas escolhas, muitas vezes acabamos cometendo os nossos erros. E por que cometemos erros? Bom, muitas vezes procuramos nos outros o quê? Atrativos. Aliás, eu vou voltar um pouquinho, que eu lembrei também de uma outra coisa. A única pessoa que eu conheci que procurou um outro parceiro pro resto da vida e se deu bem nessa história foi a Neide. É a única pessoa que eu conheço. Ela procurou alguém, se deu bem, tranquila, entendeu? Olha, a Neide é uma pessoa felizarda, viu? Eu tinha esquecido desse detalhe, eu precisava contar isso para você, né? Mas sem parcimônia nenhuma, sem maiores interesses, né?
Né, Neide? Não vai falar que não, Neide, veja lá. Muito bem. Quase sempre nós procuramos no outro o quê? Atrativos físicos, uma pessoa bela fisicamente. É lógico, o belo nos atrai, com certeza. Assim como o quadro belo nos atrai, a natureza bela nos atrai, o carro belo, enfim. O físico belo também nos atrai, é óbvio, faz parte da natureza do ser humano. Mas normalmente procuramos muitas vezes isso no outro, o atrativo físico, a condição cultural, a condição financeira, a condição profissional. E esquecemos de procurar no outro, às vezes, a condição moral dessa pessoa, os atrativos morais, os sentimentos nobres que essa pessoa pode ter, né? Esquecemos, procuramos tanto essa questão, às vezes, do belo fisicamente, do cultural, do profissional, e esquecemos de ver as questões culturais nas pessoas, né? As questões morais, né? O que ela tem, a beleza interior, que cada um de nós tem, com certeza. E é isso que nós devemos, se quisermos encontrar alguém que nós possamos desenvolver os nossos sentimentos em relação a essa pessoa, é assim que nós devemos enxergar na outra pessoa. São as suas condições morais, são os seus atrativos morais, né? Aqueles sentimentos nobres que nós vemos nas pessoas. Por isso, evitemos sonhar e achar aquele par ideal, o qual depois nós submeteremos aos nossos caprichos pessoais. Então eu vou procurar o meu par ideal e depois vou submetê-lo aos meus caprichos pessoais. Por quê? Aí a gente volta lá atrás, né? Por causa de egoísmo, por causa de orgulho, por causa de sentimento de posse, principalmente por causa de egocentrismo. Por eu achar que tudo e todos devem funcionar à minha volta em meu benefício. Nós somos ainda assim. Bom, a gente está melhorando, a gente está procurando a nossa melhora em relação a isso e já estamos respeitando mais as pessoas, é verdade. Mas é sempre bom lembrar, o outro não é a nossa posse. Quando eu digo o outro, o marido, a mulher, o filho, o pai, a mãe, não é a nossa posse. Nem os filhos são a nossa posse, né? Os filhos, enquanto pequeninos, nós temos ele ali, na barra da saia da gente ali, né? Estão muito próximos a nós e nós conseguimos trazê-los ali. Depois eles vão crescendo, são espíritos, como nós também somos, têm a sua vida, têm os seus gostos, suas afinidades, seus resgates, seus erros e seus acertos. E vão seguir a sua vida. E nós vamos estar junto deles também. Mas eles vão, sim, né? O cordão umbilical, ele vai afinando, até o momento que ele rompe, e aí eles seguem o caminho. Isso não quer dizer que nós não estejamos juntos dos nossos filhos, não é verdade? Mas não são posse nossa. Eles são posse deles mesmos, de cada um. Cada um de nós é posse de nós mesmos. Não é verdade? Então não adianta a gente querer ser aquele super pai protetor e mãe protetor para o resto da vida dos nossos filhos, que nós vamos sofrer com isso. E talvez eles também sofram com isso. O outro é um companheiro para seguir junto de nós. Sim, mas com seus gostos, com as suas próprias ideias. Volto a frisar, existem afinidades, e é lógico. É difícil ficar com uma pessoa que seja totalmente diferente de nós. As pessoas, quando estão juntas, elas têm certas afinidades, enfim. E essas afinidades vão sendo criadas. Quando não existem essas afinidades, é que há os embates, né? Há os problemas em família, porque não existem essas afinidades. Mas nós temos que conviver também com esses nossos familiares. E aprendermos e entendermos que eles vivem num tipo de vibração diferente, muitas vezes, da nossa. Joana de Ângeles novamente nos disse: a outra, a pessoa que, por enquanto, consideras perfeita e capaz de completar-te, é tão necessitada quanto o és tu. Na ilusão enfeita-lhe o caráter para descobrir mais tarde o ledo engano. Conserva puro o teu afeto em relação ao próximo e não te faculte sonhos e fantasias. Aquilo que mereces e de que necessitas chegará no seu momento próprio.
Não adianta a gente forçar a barra. Isso é o que Joana de Ângeles fala. Não adianta nós forçarmos a barra. E percebemos que aquilo que a outra pessoa necessita, nós também necessitamos, não é? Se a outra necessita de corrigenda, se a outra necessita de orientação, nós também precisamos de uma reprimenda, muitas vezes nós também precisamos de uma orientação, como todos nós, todas as pessoas precisam. Afirmou Jesus que todos os seus discípulos seriam conhecidos por muito se amarem, sem que isso fosse convertido em grilhões de paixão, em amarras, em correntes que prendem umas pessoas às outras, de uma maneira destruidora, de uma maneira que os sentimentos deixam de existir, os sentimentos nobres de amor, de aceitação, e passam a existir sentimentos de posse, sentimentos de que você é meu. Então você tem que fazer o que eu gosto. E tem que pensar da maneira como eu penso. Os bons espíritos sentem muito afeto por nós, mas nos deixam o livre-arbítrio, não deixam? Nós não sempre dizemos isso. Nós sempre falamos, principalmente no Espiritismo, a grande importância da vida do ser humano, uma das grandes importâncias é o seu livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós caminhemos entre erros e acertos, mas sem determinismos. Somos nós que fazemos a nossa vida com o nosso livre-arbítrio. E nós aqui todos já lemos inúmeros livros em que, romances ou não, em que a espiritualidade mostra que o livre-arbítrio ele faz parte, é inerente ao ser humano e é fato. Tem que acontecer conosco esse livre-arbítrio. E eles nos deixam esse livre-arbítrio. Os bons espíritos vibram, estão junto de nós, estão nos auxiliando, nos amparando. Quando nós estamos muito refratários às suas boas ideias, à sua sustentação, às suas vibrações, quando nós estamos muito refratários, eles se afastam, né? Mas sem deixar de estarem nos acompanhando e nos deixam seguir por conta do nosso livre-arbítrio. É mais ou menos aquela historinha lá da criança que queria pôr o dedo lá na tomadinha para tomar um choque. Você tira, pai, tira. Tá bom, então deixa ela tomar um choque, né? Mais ou menos isso. Ela toma um choquinho, pronto, ela não põe mais o dedinho lá. Então eles nos deixam isso, né? Só que a gente vai tomar choque de monte aí pela vida e vai botar em choque, não é verdade? Mas um dia a gente aprende a não pôr o dedinho naquela tomada. Muito bem. Os bons espíritos nos deixam o livre-arbítrio. E é o que nós temos que fazer e entender que as pessoas também têm o seu livre-arbítrio. E aí fica a pergunta, o que dizer aqueles que sem encontrar seu parceiro sofrem de solidão? E aí fica uma outra pergunta em cima desta. Que solidão? Solidão afetiva? Ausência de alguém? Ou ausência na vida social? Lembremos que o solidário nunca está solitário. Se estamos sozinhos, se não encontramos ainda aquilo que nós muitas vezes dizemos a alma gêmea, né, que partilhará conosco por uma vida, não é o momento. Acontecerá um dia. Se não for nessa, acontecerá em outra vida. Se eu me sinto sozinho, eu vou me sentir sozinho e solitário se eu quiser. Não é verdade? Nós temos amigos, nós temos as pessoas que necessitam de nós temos a nossa vida social, nós temos inúmeros trabalhos sociais que nós podemos exercer para que essa solidão vá embora e nós não nos sintamos solitários. Bom, e aí nós encerramos, eu acho que está dando mais ou menos o tempo, né? E aí nós encerramos com uma historinha, que é a história de um grande amor. Era uma vez uma ilha onde moravam diversos sentimentos. Dentre estes, a alegria, a tristeza, a vaidade, a riqueza, a sabedoria, o amor. Aí um dia avisaram que a ilha iria inundar. E apavorado, o amor cuidou para que todos os sentimentos se salvassem. E começou a gritar, gente, fujam, a ilha vai ficar inundada, vocês têm que ir embora. E cada um foi pegando o seu barquinho e
rumando para lugares mais altos, uma montanha mais alta, porque iria inundar a ilha. E o amor ficou, ele não se apressou, ele queria ficar um pouco mais naquela ilha, ele acabou ficando, e ficou só. E de repente, ele já estava quase se afogando. Aí ele começou a gritar, socorro, socorro, que ele viu que ele iria se afogar. A Riqueza passou no barquinho, ele falou, Riqueza, por favor, leve-me com você. Ela falou, não posso, meu barco está cheio de ouro, eu não tenho lugar para você. Aí passou outro barquinho com a Vaidade. Leve-me com você, Vaidade. E ela respondeu, não posso, você vai sujar o meu barco. Não dá, você está todo sujo, todo molhado. A Tristeza passou, e ele perguntou para a Tristeza, Tristeza, eu posso ir com você? A Tristeza respondeu, eu estou tão triste que eu prefiro ficar sozinho. A Alegria passou e estava tão alegre que nem ouviu o Amor pedindo ajuda e foi embora com o seu barquinho. E o Amor, desesperado, começou a chorar. E chorou, e chorou. Então passou um barquinho com um velhinho remando no barquinho e ele pediu ajuda. E o velhinho falou, sobe, Amor, sobe que eu te levo. O Amor feliz até se esqueceu de perguntar quem era esse velhinho que o estava levando, né? Chegando no morro onde estavam os outros sentimentos, ele perguntou a Sabedoria. A Sabedoria também, sábia, né? Já tinha ido para o morro bem antes também, né? Ele perguntou a Sabedoria, quem era o velhinho que me trouxe? Ela respondeu, o tempo. E o Amor perguntou, o tempo? Mas por que só o tempo me trouxe? Ao que a Sabedoria lhe responde, porque só o tempo é capaz de ajudar a entender um grande amor. Essa historinha é só para a gente ilustrar, é legal, né? Eu também achei bacana que assim, a gente está falando de afetividade, do mundo afetivo, né? E é o tempo que vai fazer com que nós passemos a entender os grandes amores que estão nas nossas vidas, né? Que são os nossos familiares, que são aqueles amigos muito íntimos, né? A nossa esposa, o nosso marido, enfim. São todas as pessoas que são os nossos grandes amores. O tempo nos ensina a tratá-los cada vez melhor, né? E entendermos que eles têm a sua individualidade e que é própria a cada um, assim como nós também queremos que sejamos entendidos dessa maneira, tá bom? É isso que eu tinha para falar. Obrigado. Será que está funcionando? Acho que não, né? Tá? Realmente esse tema é muito interessante, porque a gente sempre tem a impressão de que quando a gente ama determinada pessoa, ninguém vai tratá-la tão bem quanto nós mesmos, né? Então a gente acaba querendo mantê-las perto da gente, porque a gente acha que o nosso amor é o maior e é o suficiente. É muito interessante essa palavra. Quando caiu o é difícil. Eu vou recorrer. Eu vou perguntar. Alguém, então. É o seguinte, basicamente quando você fala em afetividade, envolve aqueles mais próximos, né? Esposa, filho, isso é normal, é natural. Mas eu acho, além de tudo isso, você não acha que a gratidão tem um capítulo especial que vai mais ao raciocínio? Com certeza, eu acho que em termos de gratidão, ou melhor, em termos de sentimentos, de nós estarmos convivendo com as pessoas, existe uma série de situações com as pessoas próximas a nós, não apenas os familiares, mas amigos, no trabalho, enfim, outras coisas, que são aceitação, gratidão, que muitas vezes deixamos de expressar essa gratidão pelas coisas, pequenas coisas que às vezes as pessoas nos fazem, nós acabamos deixando essa gratidão de lado. Aceitação, como eu já disse antes, né? Entendimento, sintonia que nós vamos tendo com essas pessoas que estão juntas a nós, não é verdade? E isso faz parte, com certeza, não só a gratidão, mas todos os sentimentos que dizem respeito à afinidade com as pessoas é muito importante. Muitas vezes nós devemos abrir mão de algumas coisas nossas
em detrimento das pessoas que estão próximas a nós, né? Abrimos mão muitas vezes da nossa ideia, abrimos mão daquilo que nós achamos ser certo. Para quê? Para que nós convivamos bem com as pessoas que estão próximas a nós. E a gratidão, com certeza, porque muitas vezes nós deixamos essa gratidão de lado. Aliás, Jesus enfrentou isso, né? Essa falta de gratidão, né? Por onde passou, muitos que curou, muitos que ajudou, passaram, foram embora e nem lembraram-se dessa gratidão. Não sei se... Muito bom. Se é isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma... Ninguém? Bom, então a gente agradece, obrigada. Um minutinho. Mas é complicado, porque mistura muito as coisas. Não tem como a gente separar na minha cabeça, assim. Amor, gratidão, alegria, tristeza. Eu acho que nós somos um complexo, um homem integral. Uhum. Então, muitas vezes a gente acredita, tá vendo também como nós somos equivocados, que o outro deve ser grato a tudo aquilo que nós fazemos. Ah, sim. Nós nos aproximamos, puxa vida, eu fiz tanta coisa sim, por você. com e certeza. Você, é complicado. Nossa, o ser humano nós cansamos de dizer, né? Fazer o bem sem esperar o retorno, quer dizer, sem esperar o agradecimento. Putz, mas de vez em quando você faz o bem e fica ali dentro de você. Não, mas nem para falar obrigadinho, né? Valeu, hein? Valeu, hein? Oh, como é que a molecada disse hoje? Não, eles não falam valeu nem obrigado. Fugiu. Vai, vocês que são mais jovens aí, sabe? Alguém faz alguma coisa pra você, como é que é? Como é que o Rodrigo fala em casa? Eu esqueço. Bom, não é o valeu. Não, eu tenho valeu, mas é uma outra coisa que eles falam. Oi? Não sei. Bom, também. Mas, enfim, e a gente sente falta disso, né? E muitas vezes isso faz com que depois a gente não faça novamente alguma coisa. Porque a gente ainda pensa muito nisso. Não. Agora, quando a gente fala de gratidão, como o Lourenço falou, e de alguns outros sentimentos, é o seguinte, o amor engloba todos esses sentimentos, né? O amor, ele engloba todos esses sentimentos, né? Quando você sente um amor puro, que você realmente gosta muito de alguém, você passa por cima de todas essas coisas. Tudo bem que por uma questão de evolução nossa ainda, tem hora que a gente se melindra um pouquinho, mas passa, tudo bem. Porque você ama, porque você gosta de estar com aquela pessoa. Volto a dizer, é o caso, por exemplo, de pais e filhos, principalmente de pais para filhos. Nós, filhos, muitas vezes fazemos coisas que os pais não gostam de jeito nenhum, né? E tem o porquê de não gostarem, mas os pais continuam nos amando. Passa, aquilo simplesmente passa. Pai é bobo, né? O filho faz um monte de coisa, depois vai lá dar um beijo nele, pede desculpa, se é que pede, tá tudo certo, tá tudo bem. Só um abraço e um beijo já tá bom, né? Pais costumam ser bobos, pais e mães, não é verdade? Mas eu acho que é isso mesmo, essas coisas vão acontecendo aos poucos. Devagarinho nós vamos aprimorando esses sentimentos. Devagarinho nós vamos aprendendo a amar a outra pessoa sem sentimento de posse. Aos poucos. Então tá bom, a gente agradece, muito obrigada pela sua presença. Bom, então vamos aproveitar esse momento para fazer as nossas vibrações, emitindo os nossos melhores sentimentos àqueles irmãos mais necessitados. Vamos vibrando primeiramente pelo planeta Terra, por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras, passando por muitos conflitos e privações materiais, pedindo que o plano espiritual possa auxiliar esses irmãos a passar por essas provas com equilíbrio e tranquilidade. Vamos vibrando também pelo Brasil, pelos nossos dirigentes. Vamos fazer uma vibração também agora para todos aqueles irmãos desencarnados que se encontram nas crostas, nas trevas, nos umbrais,
pedindo que o plano espiritual possa auxiliá-los a encontrar um caminho de luz. Vamos vibrando também por todos aqueles encarnados e desencarnados que se encontram nas ruas, perdidos, entregues aos vícios, rogando ao plano espiritual que possa lhe dar o discernimento e que os auxilie na tomada de decisões, a fim de que eles possam encontrar um caminho melhor. Vamos vibrando também por todas aquelas pessoas que se encontram nos hospitais, nos presídios, pelas nossas crianças, nos orfanatos, nas ruas, pedindo que elas possam encontrar mãos amigas que possam acolhê-las. Vamos aproveitando também para vibrar por nossos locais de trabalho, por todos os nossos colegas, rogando ao plano espiritual que nos auxilie a ser um ponto de luz e que possamos irradiar os nossos melhores sentimentos a todos à nossa volta. Vamos vibrando também pelos nossos lares, pelos nossos familiares, vamos aproveitando essa oportunidade para vibrar por alguém em especial, alguém que nesse momento esteja precisando de auxílio, que essa pessoa possa receber nesse momento as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos. E por fim, vamos pedindo licença ao plano espiritual para fazer uma vibração por nós mesmos, pedindo aos nossos mentores que permaneçam sempre conosco, que nos auxiliem todos os dias a sermos pessoas melhores. Mais uma vez, vamos agradecendo ao plano espiritual que aqui se encontra, aos nossos mentores, pela oportunidade desse trabalho e do aprendizado, pedindo que eles nos auxiliem a ser perseverantes em nossos propósitos e que possamos melhorar um pouco a cada dia. Nesse momento, vamos pedindo licença para encerrar a primeira parte desse trabalho. Que assim seja, graças a Deus.